pessoal, beleza? Sou o professor Juarez Neto e estou mais uma vez na área para resolver mais algumas questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Hoje vamos para a nossa aula de número 15 e dê o like nesse vídeo, pessoal, compartilhe, quem não é inscrito se inscreva no canal, porque assim eu consigo perceber que o conteúdo é relevante e eu consigo publicar mais vídeos, beleza? Então vamos com tudo para essa aula e vamos lá. Pessoal, vamos resolver agora a nossa primeira questão. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: na sequência 32, 64, 48, 96, 72, 144, 108, o primeiro termo, que é um número ímpar, é o. Então ele quer saber qual a posição aí do primeiro termo que seja um número ímpar, beleza? Essa foi uma questão sugerida aí nos comentários, trouxe aqui para essa aula e vamos solucionar. Bem, pessoal, nessa sequência eu tenho o seguinte: o que foi que eu analisei primeiro? Eu percebi que do 32 para o 64 eu fiz o quê? Eu multipliquei por 2. Do 48 para o 96, eu também multipliquei por 2, né? 48 vezes 2 dá 96. E assim por diante. Eu sempre tenho quem? O dobro, né? E aqui, ó, quem é o dobro de 108? Aí eu vou encontrar quem? Vai ser 216. Beleza. Então, vezes 2, né? Só que quando eu chego bem aqui, eu paro. Por quê? Porque eu não tenho mais como conseguir o dobro. Porque veja que do 32 para o 64 eu consigo chegar. Mas o 64 ele não me dá nenhuma alternativa para chegar, por exemplo, no 48. Na verdade, 48 eu não sei como foi que ele surgiu aqui. Só que é o seguinte, eu percebo que de 2 em 2 eu consigo sempre achar o dobro. Então esse termo aqui dessa posição, não sei quem é e também não sei quem é esse cara bem aqui. Mas eu sei que esse, se eu multiplicar por 2, ó, o que vai acontecer? Eu vou obter o próximo termo, mas eu não sei quem é um e nem quem é outro. Beleza. Aí o que foi que eu analisei mais nessa questão, pessoal? Eu analisei o seguinte: o 32 mais o 64, né, ó, 32 mais o 64 dá exatamente quanto? Dá exatamente 96. Quer ver? Ó? Soma aí, ó. O 32 mais o 64. 2 mais 4 dá 6. 6 mais 3 dá 96. Cheguei no 96, né? Se eu fizer o quê? Uma soma. Beleza? Então o que é que eu acabei de perceber aqui, pessoal? O que eu acabei de perceber... Sim, vamos ver se realmente esse padrão dá certo. Se eu pegar os dois números que um é o dobro do outro, se eu somar eles dois, ele não vai dar o próximo termo, mas vai dar o termo que está na frente do próximo, né? Que é quem? 96. Quer ver? Ó? Vamos analisar aqui o seguinte. Vamos fazer dessa forma aqui agora. Eu sempre vou somar os termos que um é o dobro do outro. Somei o 32 mais 64, encontrei quem? 96. Agora eu vou somar o 48 mais o 96. 48 mais 96. Quanto é que dá isso aqui? 8 mais 6 dá quanto? 14. Sobre 1. 9 mais 4 dá 13. Com 1 dá 14. 144. Olha aqui, ó. 144. Então, o que é que eu acabei de perceber? Toda vida que eu somo os termos que um é o dobro do outro, eu vou obter o termo que está na frente do consecutivo. Quem é o consecutivo? 48. Quem é que está na frente? 96. Somei esses dois. Eu vou obter quem? O termo que está na frente do consecutivo. Quem é o consecutivo? 72. Quem é que está na frente? 144. E assim por diante. Mas agora vamos para onde nos interessa. Eu quero saber quem são esses termos aqui, ó. 108 mais 216, quanto que dá? 108 mais 216, né? Quanto é que dá isso aqui? 8 mais 6 dá quanto? 14. Vai 1. 1 mais 0 dá 1. Com 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3. Então aqui eu tenho, ó, de novo, os termos que um é o dobro do outro. Se eu somar, eu vou obter quem? O termo que está na frente do consecutivo. Consecutivo não é esse? Quem está na frente é esse aqui. Então eu tenho o 324. Beleza. E aí eu tenho uma relação, pessoal. Se eu pegar esse termo aqui, ó, e multiplicar por 2, eu vou obter o 324, né? Então quem é esse termo aqui? É exatamente a metade de 324. Então você pega o 324 e divide por 2. Quanto é que dá isso aqui? Dá 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Desce o 2.
E aí deu 12. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Beleza. E aí sobra 0. Desce o 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu tenho 162. Beleza? 162. Então, encontrei algum número ímpar ainda? Não encontrei. Vamos ver quantos termos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, até o 10º termo eu ainda não encontrei um número ímpar. Será que dá para cancelar algum item aí? Dá para eliminar algum item? Dá para eliminar o item A e o B, porque ele disse que é o 9º e o 10º termo, né? Então, vamos continuar aqui. Agora, pelo mesmo raciocínio, eu vou achar o próximo termo, né? Os próximos termos. Eu vou achar agora o 11º e o 12º. Beleza? Então, vamos analisar o seguinte. Eu vou pegar os termos que um é o dobro do outro e vou fazer o quê? Vou somá-los, né? Quanto que dá a soma desses dois termos aqui? 162 mais 324. 162 mais 324 dá quanto? 2 mais 4 dá 6. 6 mais 2 dá 8. E 1 mais 3 dá 4, né? Então eu tenho aí 486, né? Vai ser exatamente esse termo. Veja, se eu somar os termos que um é o dobro do outro, eu vou obter o termo que está na frente do consecutivo. Quem é o consecutivo? É esse. Quem está na frente dele? Esse aqui, beleza? E aí, como eu sei a relação entre esses termos, quem vai ser esse termo bem aqui? É só dividir por 2. Ora, você pega isso aqui e divide por 2. 4 dividido por 2 dá quanto? Dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Subtrai, desce o 8. 8 dividido por 2 dá quanto? 4. 4 por 2 dá 8. Beleza. 0, desce o 6. 6 dividido por 2 dá quanto? 3. 3 vezes 2 dá 6, o resto é 0. Beleza. Então, quanto que dá esse termo aqui, ó? 243. Beleza? Então, veja que 243 é um termo ímpar. Se é um termo ímpar, pessoal, então eu já consigo finalizar aqui a minha sequência, porque ele não quer saber exatamente qual a posição do primeiro termo ímpar. Então, eu sei que é o 243. Qual a posição dele? Você analisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ele é o 11º termo. Beleza? Então, essa foi uma sequência bem inteligente, assim, bem legal, né? Não é simples assim de você conseguir achar esse padrão, mas como eu disse, né, aquele negócio de você ficar raciocinando, de ficar pensando sempre, você consegue achar esses padrões. Pode até ter um outro padrão aqui que você consiga também achar para essa sequência, né? Pode ter mais de um padrão, né? Como essa própria sequência, ela tem um outro padrão, certo? Só que fica como desafio para vocês tentar achar um outro padrão aqui para essa sequência, beleza? Que também vai solucionar exatamente no 243, no 486, no 62 e no 324. Beleza? Pessoal, então finalizamos aqui nossa primeira questão, vamos para a nossa questão de número 2. Pessoal, vamos agora resolver a nossa segunda questão. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: considere as 3 proposições compostas a seguir. O juiz de futebol errou a marcação de pênalti e o jogador não fez falta. Pedro faz exercícios ou caminhada. Se o carro funcionar, então haverá aula prática de direção. Assim é correto afirmar que... Então ele vai te dar aí, pessoal, 5 afirmações para analisar. E eu já deixei aqui um resuminho, pessoal, para a gente ir analisando de forma mais rápida. Isso aqui a gente já viu em algumas aulas, né? As tabelinhas de afirmação e negação. E aqui ele tem as 3 afirmações, beleza? Vamos analisar agora item por item aqui, pessoal. Vamos ver aqui. Na afirmação do item A, ele diz o seguinte: a negação de P1 é: o juiz de futebol não errou a marcação de pênalti e o jogador não fez falta. Olha aí, pessoal. Na afirmação do item A, ele quer negar o P1. Para eu negar o P1, qual é o conectivo que eu tenho? O I, beleza? Então, eu vou usar qual dessas linhas? Eu vou usar essa, né? Que é com o meu conectivo I. Para eu negar, o que vai acontecer com o meu conectivo? Ele vai se tornar o quê? Ou. Né? Ele vai virar o ou. E aí, vamos ler o item A. A negação de P1 é: o juiz de futebol não errou a marcação de pênalti e o jogador não fez falta. Veja que ele manteve o conectivo I. Não é para eu manter, é para eu o quê? Trocar. Então nem vou escrever o quê? A afirmação completa, porque só pelo conectivo eu já sei que está o quê? Errado, né?
No item B, ele diz o quê? A negação de P2 é Pedro não faz exercícios ou faz caminhada. P2 está aqui, ó, né? P2 qual é o meu conectivo? O ou. Então vou analisar onde na minha tabela? Aqui, ó, no conectivo ou. Se o conectivo é ou, para eu negar, o conectivo muda para o i, né? Vai ser alguma coisa e alguma coisa. Então, no item B ele diz que a negação de P2 é Pedro não faz exercícios ou faz caminhada. Olha aí, ele também não mudou o conectivo. Eu sei que no ou eu tenho que mudar o conectivo para eu negar. Então não preciso nem escrever a afirmação completa. Já sei que está o quê? Errada. Beleza? Agora no item C. A contrapositiva de P3 é se não houver aula prática de direção, então o carro funciona. Se não houver aula prática de direção, então o carro funciona. A contrapositiva, pessoal, é uma equivalência. Então, a contrapositiva do se P, então Q, é só voltar, né? Só que de que forma? Negando. Mantém o conectivo e volta. Como? Negando cada um deles. Ó. Não Q e não P. Beleza. Qual o meu conectivo? O se então. Vou manter o se então, né? Se, né? Alguma coisa. Então, vamos ver aqui. Quem é a minha afirmação P? Minha afirmação P é essa, de que o carro vai funcionar. E quem é a minha afirmação Q? Que haverá aula prática de direção. Só que com o Q eu tenho que fazer o quê? Negar, né? O Q que era no final agora vai estar no começo. Quem estava no final é essa aqui, que haverá aula prática de direção. Vai estar onde? No começo. Só de que forma? Negando ele. Então, se não houver aula prática de direção, se não houver aula prática de direção, né? Então, né? Se não houver aula prática de direção, já fica claro aqui, não coube o resto. Então, o quê? Então, vou colocar o não P. Mas quem é a afirmação P? Diz que o carro vai funcionar. Então, vou dizer o quê? Eu vou negar. Vou dizer que o carro não vai funcionar. Então, se não houver aula prática de direção, então o carro não funciona. O carro não funciona. Beleza? Então, tá aí, ó, uma contrapositiva. E vamos analisar aqui, né, se está certo ou errado. No item C, ele diz o quê? Se não houver aula prática de direção, tá ok. Então, o carro funciona. Olha aí, pessoal, ele está dizendo que o carro funciona, mas o carro o quê? Não funciona. Beleza? Então, por causa do não, que teria que ter o não, a questão não colocou o não no item C, então o item C está errado, beleza, pessoal? O item C está errado. Então, pagamos aqui o item C, né? Só por causa desse não. Vamos analisar agora o item D. No item D, ele diz que a recíproca de P3 é se houver aula prática de direção, então o carro não funciona, né? Então, a recíproca é o seguinte. A recíproca, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Recíproca é só voltar, ó. Se Q, então P, né? O que eu tinha P, então Q, agora eu vou voltar. Então, qual a recíproca disso aqui, ó? Né? A recíproca disso vai ser essa afirmação, então essa outra. Então, se houver aula prática de direção, então o carro o quê? Funciona. O que ele diz lá? Se houver aula prática de direção, então o carro não funciona, né? Então vamos analisar aqui a recíproca, né? A recíproca seria quem? Quem é a minha recíproca? A recíproca seria quem? É eu voltar, né? Mas eu não preciso negar nada. Eu tenho se P, então Q, é só eu voltar. Quem é a afirmação Q? Que haverá aula prática de direção. Então, se houver aula prática de direção, né? Aula prática de direção, vou colocar o resto, já ficou claro. Então o quê? Então, o carro funciona. Então, o carro funciona. Carro funciona. Beleza? Certo. E aí vamos analisar o que ele diz aqui. Ele diz que se houver aula prática de direção, beleza, então o carro não funciona. Olha aí, ó. Veja que agora ele colocou o não, né? E não era para colocar o não. Beleza? Então ele trocou aí o item C e o item D.
Beleza? Então, item D está errado. Então, por exclusão, qual item que vai ser certo? É o item E, né? Mas vamos analisar o porquê o E está certo. No E ele diz o seguinte, a negação de P3 é... Então, ele quer saber aí a negação do P3, né? Para eu negar o P3, o que é que eu tenho que fazer? Ó? Tá bem aqui. Qual a afirmação P? O carro funciona, né? Então, o carro funciona, beleza? Vou escrever a afirmação P. O carro funciona. Funciona. E o conectivo, que era o se, então, passa agora a ser o I. E o quê? E haverá aula prática de direção, né? Só que essa afirmação o quê? O que é que eu tenho que fazer com o quê? Tenho que negar. Então, o que eu tenho que dizer? Que não haverá aula prática de direção. Não haverá aula prática de direção. Aula prática de direção. Né? 3 pontinhos. Vamos ver aqui o que diz no item E. O carro funciona, beleza, o carro funciona e não haverá aula prática de direção. Beleza, né? Tá aí, ó. O item E está o quê? Correto. Beleza? Então, pessoal, acho que essa questão, gente, demorou um pouquinho. Fui explicando item por item, né? Na hora da prova você tem que fazer mais rápido, mas a gente acaba revisando um pouquinho dessas tabelinhas de negação. Lembrando que esse conectivo aqui com essa negação, essa linha especial aqui, ela gosta muito de cair em prova, certo, pessoal? Não desmerecendo as outras, mas essa aqui a gente percebe com uma maior frequência. Pessoal, vamos agora resolver a nossa questão de número 3. Vamos ler aqui o enunciado. Uma gravata borboleta de papel é feita pela união de um vértice de 2 triângulos equiláteros, conforme o modelo ao lado. Sabendo que os 2 triângulos equiláteros têm a mesma medida, a saber, 4 centímetros, a quantidade de papel necessária para fazer essa gravata é... Olha aí, pessoal. Na questão, né, ele está te dando aí a gravata borboleta com desse jeito aqui, né? E ela diz que ela é formada pela interseção aí de 2 triângulos, né? Por esses 2 triângulos. Onde esses triângulos são o quê? Equiláteros. Então lembra o que é um triângulo equilátero? É aquele triângulo que tem todos os lados iguais. E aí ele te diz o seguinte, que o lado desse triângulo ele vale 4. Ou seja, aqui é 4, aqui é 4, aqui é 4, né? E assim por diante, né? 4, 4 e todo mundo aí vale 4 nos lados desse triângulo. E aí ele quer saber quantos metros quadrados ele utilizou para fazer essa gravata, qual foi a área. Pessoal, qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero, né? A gente já falou isso aqui em algumas questões. Então, a área de um triângulo equilátero, ela vai ser L quadrado raiz de 3 sobre 4, beleza? Certo. Então, a área de um triângulo equilátero vai ser só depender do lado dele. Ele já te dá o lado, então a questão se tornou tranquila. Qual o lado do triângulo? 4. 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Quanto é 4 ao quadrado? Dá 16, né? 16 dividido por 4 dá 4. Então, qual é a área do triângulo equilátero? 4 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí a gente olha lá nos itens, vamos verificar se tem aqui o 4, né? Raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza, não tem. Mas tem uma alternativa aí que diz que nenhuma das alternativas está correta. Será que é essa alternativa que eu tenho que marcar? Também não, né, pessoal? Então cuidado para não cair em pegadinha. Por quê? Aqui eu calculei a área de um triângulo equilátero, pessoal. Quantos triângulos eu tenho aqui? 2. Se eu tenho 2, pessoal, essa área tem que ser multiplicada por 2. Então, qual é a área total, né? A área total vai ser 2 vezes 4 raiz de 3, né? Que dá igual a quanto? 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Beleza? Então, pessoal, cuidado demais com isso, né? Eu calculei a área de 1, né? E aí, poderia marcar uma das alternativas lá, mas eu não tenho só um triângulo equilátero, eu tenho 2, então eu tenho que multiplicar por 2. Então tá aqui, ó, 2 multiplicado pela área de um triângulo, que eu tenho 8 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, qual é a resposta? O gabarito dessa questão é letra D, né? Questãozinha aí de geometria, triângulo equilátero, a gente já tem que agora saber essa área. L quadrado, raiz de 3 sobre 4, né? Sei que vocês sabem, né? Então vamos agora para a nossa quarta questão. Pessoal, vamos agora resolver a nossa quarta questão. Vamos ler aqui o enunciado. Na quarta questão temos o seguinte.
Comerciante comprou uma peça de 125 metros pelo valor de R$1.000. Em sua loja, ele conseguiu vender 60 metros com lucro de 50%, 40 metros com lucro de 25% e 25 metros a preço de custo. Dessa forma, é possível determinar que o lucro total na venda da peça será D. Olha aí, pessoal. Ele te dá esses dados. O comerciante ele vende uma peça de 125 metros por R$1.000, né? E depois ele pega e divide em umas partes da peça. 60 metros ele vende a um preço que ele obtém um lucro de 50%, 40 metros ele vende a um preço que ele obtém um lucro de 25%, e 25 metros ele vende pelo preço de custo, ou seja, ele obtém um lucro de 0%. Bem, antes de começar a resolver a questão, né, e analisar essas três partes aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular quanto ele pagou por cada metro. Pessoal, se ele pagou R$1.000 em 125 metros, quanto que ele pagou em 1 metro, né? Regrinha de 3. Então vamos analisar. 125x é igual a 1.000. Bem, então qual o valor de x? X vai dar igual a 1.000 dividido por 125. Então qual o valor de x? 1.000 dividido por 125 dá 8, né, pessoal? Então ele pagou R$8 a cada metro, né? Então R$8 a cada 1 metro, né? Foi o que eu calculei. Bem, feito isso, agora eu consigo trabalhar em cima dessas três partes aqui que ele vendeu com lucros diferentes, beleza? E, bem, vamos analisar aqui o seguinte. Nessa primeira parte, ele pegou e vendeu 60 metros com lucro de 50%. Pessoal, vamos analisar aqui, ó. Se ele pagou R$8 em cada metro, certo? R$8 em cada metro. E ele vendeu cada metro com um lucro de 50%, 50% de 8 vale quanto? 50% de 8, não precisa nem fazer muita conta aqui, né, pessoal? 50% de 8 não é R$4? Não é R$4, pessoal? 50% de 8? Beleza, 50% de 8 é igual a R$4, né? Porque é metade de 8. Então, ele vendeu quanto cada metro? Pessoal, se cada metro ele pagou R$8 e ele vendeu com 50% de lucro, né? Foi lucro, ele vendeu com R$4 de lucro, né? Então ele vendeu com R$4 de lucro. Então o lucro dele em cada metro aqui foi de quanto? O lucro foi de R$4 por metro. R$4 por metro. Esse foi o lucro. Beleza. Se ele vendeu 60 metros, qual foi o lucro total dele? Ah, se ele vendeu 60 metros, então é só pegar o 4 vezes o 60. Então quanto que foi o lucro? R$240. Beleza? Ok. Então, calculei o lucro nesses primeiros 60 metros. Bem, vamos fazer o mesmo raciocínio para esse aqui. Ele vendeu 40 metros com 25% de lucro. Pessoal, 25% de 8, pessoal. Dá para fazer de cabeça também? Dá para fazer de cabeça. 25% de 8 é igual a 2, não é, pessoal? 25% de 8, né? É igual a 2. Só fazer essa continha aqui, beleza? Então, porque 25% é a mesma coisa que 1/4, né? 1/4 de 8, 8 dividido por 4 dá 2. Então, ele vendeu com quantos reais de lucro? R$2 de lucro, né? Porque ele pagou 8 e ele obteve 25% de lucro. Então, 25% de 8 é R$2. Então, ele vendeu com um lucro de quanto? De R$2 por metro, né? Ou seja, aqui ele vendeu a quanto? Ele vendeu, se ele pagou 8 e vendeu com R$4 a mais, ele vendeu a R$12 cada metro. Se aqui ele pagou 8, ele vendeu a R$10 cada metro, né? Porque ele vendeu com R$2 a mais. E assim por diante, beleza? Então, pessoal, se ele vendeu com R$2 cada metro, né, de lucro, ele obteve um lucro de R$2 por metro, qual foi o lucro dele aqui? O lucro, R$2 em cada metro. Se ele tem 40 metros, então vai ser 2 vezes o 40. 2 vezes o 40 dá 80. Beleza? Pronto. Aqui, pessoal, ele obteve 0% de lucro. 0% de lucro. Ele obteve lucro? Não, foi 0%, então ele vendeu pelos próprios R$8. Então aqui ele não teve lucro nenhum. Então, analisando aqui, qual foi o lucro total dele, pessoal? Vou chamar LT. O lucro total vai ser 240 mais 80.
Então, quanto é 240 mais 80? Você vem aqui para o rascunho, né? 240 mais 80, 0 com 0 dá 0, 8 com 4 dá 12, vai 1, então dá 320. Então, o lucro total dele, pessoal, foi de 320. Bem, agora ele quer saber essa porcentagem, pessoal. Vamos analisar. Pessoal, quanto foi que ele gastou, pessoal? Ele gastou R$1.000, certo? Ele gastou R$1.000. Então, R$1.000 representa 100%, certo? 320 vai representar quantos por cento? Que é exatamente a porcentagem do lucro. E aí eu faço essa conta. 1.000x é igual a 320 vezes 100. Então, qual é o valor de x? 320 vezes 100 dividido por 1.000. Né? Por que eu não multipliquei isso aqui? Porque ó, eu tenho quantos zeros em cima? 1, 2, 3. E aqui, ó, 1, 2, 3. Então, quanto é que sobrou? X deu 32%. Né? Questãozinha bacana aí de porcentagem. Qual é o gabarito dessa questão? O gabarito dessa questão é letra C. Né? O gabarito dessa questão é letra C. Né? Calculei aqui o quanto ele lucrou, que foi 320. Né? E aí fiz uma regra de 3, porque eu sei que ele pagou R$1.000. Então, se ele pagou R$1.000 e vendeu a 300 e lucrou R$320, 320, né? Mesma coisa que 32%. Mas como é em cima de 1.000, pessoal, dava até para ter feito de cabeça isso aqui, né? Que 320 em cima de 1.000 é os próprios 32%. Mas, na dúvida, faz aqui a nossa regrinha de 3, beleza? Vamos agora para a nossa última questão, questão de número 5. Pessoal, vamos agora para a nossa última questão, questão de número 5. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: Gabriel comprou um tênis à vista e recebeu um desconto de 15% e assim economizou R$45. Qual era o preço do tênis sem o desconto? Olha aí, pessoal, questãozinha bacana, bem rapidinho a gente consegue fazer. Gabriel comprou um tênis por um valor de X reais. Não sei qual é esse valor, é o que eu quero descobrir nessa questão. Só que ele teve um desconto de 15%. Ao ter esse desconto, ele deixou de pagar quanto? R$45, que foi exatamente o desconto. Ou seja, 15% ele equivale a R$45, né? Foi o desconto. Ou seja, 15% do valor do produto, dou, né, a preposição de quem? De a multiplicação. Do valor do produto, que é X, é igual a quanto? R$45. Ora, montei essa equação, agora eu consigo achar o valor de X. Pessoal, traz o 15 dividindo e joga o 100 multiplicando. Fica como? 45, né? Vezes 100, 45 vezes 100, dividido por quanto? Dividido por 15. Ora, 45 por 15, aqui o pai gosta, porque você cancela, então fica como? 45 por 15 dá 3. 3 vezes 100, ó, continha rápida, dá igual a 300. Então, qual foi o valor que ele pagou? Aliás, qual o valor do tênis? O valor do tênis é R$300, só que ele teve um desconto de 15%, que representa R$45. Né? Qual o gabarito da questão? Que o valor do tênis é R$300, gabarito letra D. Né? Letra D aí, a resposta dessa questão. Pessoal, finalizamos aqui mais uma aula voltada aí para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Aguardo vocês aí na próxima aula. Dê o like no vídeo, quem não é inscrito se inscreva, que assim a gente consegue produzir mais conteúdo e vamos com tudo para esse concurso, pessoal. Até a próxima aula.